Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 16, Mateus 16, verso 18, e nós queremos nessa noite dar sequência. Alguns dias atrás nós começamos a falar sobre o que Jesus está envolvido nesse tempo. Então nós vamos começar por aqui e queremos mergulhar o nosso coração nesse tema: edificarei a minha igreja. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo ele possa ministrar o nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, Jesus. Precisamos que o Senhor ministre o nosso coração, que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender, a compreender, a discernir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 16, 18 é uma resposta de Jesus para Pedro. Jesus diz para ele: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vamos mergulhar nosso coração num trecho dessa palavra: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Amém? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Alguém pode pensar que quando Jesus ele veio com o propósito de estabelecer o seu reino, de estabelecer o seu governo, e depois dos seus 3 anos e meio de ministério, ele foi morto, ele foi crucificado, depois ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias. Ele passou por um processo de ensinamento, de um mergulho no reino com seus discípulos. E às vezes eu fico pensando sobre o que Jesus deve ter falado para esses homens nesses 40 dias. Porque nesses 40 dias após a sua ressurreição, Jesus não foi para as multidões. Jesus não reuniu multidões. Jesus se reuniu apenas com os seus discípulos, apenas com os 12. E com os 12, por 40 dias, ele ensinou a eles, ele tratou com eles apenas sobre o reino de Deus. E aí eu fico pensando assim, com a minha imaginação santificada, que o que Jesus deve ter ensinado para eles? Será que eles ficaram 40 dias de jejum? Será que eles ficaram 40 dias jejuando, mergulhados no reino de Deus, numa conferência que nunca terminou? 40 dias, de manhã, de tarde, de noite? Não foi 40 dias, pastor? Não ficaram de jejum porque comeram peixe lá na praia. Não, diz que eles comeram peixe num dia, mas não diz que eles comeram peixe todos os dias. Não é que eles não comeram, mas o que Jesus tratou com esses homens nesses 40 dias mergulhado sobre o reino de Deus, mergulhado nesse tema, dia após dia, de manhã, à tarde, à noite. E agora, nesse momento, eles estão entendendo as coisas, porque a palavra de Deus diz que Jesus soprou sobre eles entendimento. Então agora, Jesus não mais falava por parábolas, porque a palavra de Deus diz que enquanto ele realizou o seu ministério, Jesus falava por parábolas, e as pessoas normalmente não entendiam, mas os discípulos vinham e eles perguntavam: o que quer dizer isso? O que quer dizer essa parábola do semeador? O que quer dizer isso? O que significa isso? Então Jesus, para os discípulos, ele explicava, porque eles não entendiam ainda, eles não tinham compreensão. Mas depois da sua morte e ressurreição, a palavra diz que Jesus passou a entender as coisas, os discípulos passaram a entender. Então agora Jesus se senta com eles, quando eles estão com o seu entendimento a milhão, e ele, por 40 dias, eles ficam mergulhados sobre o tema do reino de Deus. Então, quando Pedro libera essa palavra dizendo: tu és o Cristo, Pedro fala para Jesus: tu és o Cristo. E aí, sobre essa palavra, sobre essa resposta, sobre essa revelação de Pedro, Jesus diz para ele: realmente,
é verdade, não foi carne, não foi sangue quem te revelou isso, foi o Pai que revelou. Tu és Pedro, mas sobre essa pedra, eu te digo, tu és Pedro, mas sobre essa pedra, sobre Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então, Jesus está dizendo qual é o seu ministério, o que ele vai estar envolvido depois que ele subir para a glória. A palavra de Deus diz que depois de 40 dias, Jesus estava reunido com os seus principais seguidores, eram mais ou menos 500 pessoas, quando ele foi visto sendo levado aos céus, ascendeu para a glória. E a palavra diz que Jesus se assentou no seu trono, ele assentou-se à direita do Pai. Mas se você pensa que Jesus sentou-se à direita do Pai, e aí agora ele ficou só descansando, agora ele vai só descansar, agora ele vai ficar pulando de uma nuvem para outra, não vai ter nada o que fazer, não vai ter nenhum trabalho, nenhuma atividade, não estará envolvido com nada, então você está muito enganado, porque ele disse para Pedro: edificarei a minha igreja. Ou seja, ele responde para Pedro naquilo no qual ele vai estar envolvido, e está envolvido desde que ele subiu para a glória, e estará envolvido até que ele volte para buscar a sua igreja. Aleluia. Cristo está profundamente envolvido nesse trabalho de edificação da sua igreja. Ele disse: e sobre essa rocha, sobre Cristo, a minha igreja vai ser edificada. Então ele com essa declaração, com essa palavra, ele nos dá sinais do que ele vai estar fazendo. Em Efésios capítulo 2, Efésios 2:20, Efésios 2:20, o que ele diz aqui? Vamos ver, Efésios 2:20, 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, em Efésios, o apóstolo Paulo, ele continua falando sobre o que Jesus está fazendo. Jesus, a palavra de Deus, ela usa alguns termos para se referir à igreja. Além de noiva, além de ser a esposa do cordeiro, aquela que está sendo preparada para encontrar-se com o seu noivo. Um dos termos que ele usa para se referir à igreja é lavoura. E ele diz assim: vós sois lavoura de Deus. Mas outro termo que ele usa é um edifício. E nesse texto ele fala sobre isso: vós sois um edifício, um prédio, uma construção. Nós somos algo que Cristo está profundamente envolvido num projeto de construção. Então Paulo, ele diz assim, no verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Paulo está dizendo: nós estamos sendo edificados em Cristo. Aleluia. De uma forma bem resumida, ele está dizendo isso. Vocês são um edifício, e esse edifício ele está sendo construído sobre um alicerce. Sobre um alicerce. A palavra de Deus, ela nos fala, e muitas vezes nós falamos sobre os fundamentos do reino. O reino de Deus, ele tem os seus fundamentos, como os vários alicerces de uma construção, de um prédio, de um edifício. São vários alicerces. Mas ele também nos fala que a pedra principal, sobre o qual esse edifício está sendo construído, se chama Cristo. Então, o que a palavra está querendo nos dizer? Que todo edifício que for construído para Cristo, Cristo tem que ser a pedra principal. Cristo tem que ser o principal fundamento daquilo que está sendo construído. Quando Jesus ele fala daquele construtor que construiu a sua casa
um construiu sobre a areia, outro construiu sobre a rocha. Ele diz que quando os ventos vierem e os ventos baterem contra aquela casa, ela vai cair e grande será a sua ruína, porque ela foi construída sobre a areia. Então o que ele está dizendo? Tudo que nós construirmos, cujo fundamento não é Cristo, é areia. Tudo que nós construirmos, cujo fundamento não é Cristo, ele está sendo construído sobre areia, e não vai suportar quando o próprio Espírito de Deus vier testar aquilo que nós estamos construindo. Você sabia? A palavra nos ensina que quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, quando os salvos chegarem no tribunal de Cristo, todas as nossas obras serão julgadas. E ele diz assim, tudo que não for construído sobre o fundamento que é Cristo, e o fundamento de Cristo, ele é dividido em pedras preciosas, ouro, prata. Tudo que não for construído sobre Cristo é areia, e quando passar pelo fogo, não vai suportar. Então lá ele muda o termo areia para palha. Ele diz: tudo que for palha vai queimar. Tudo que não é pedra, tudo que não é rocha, tudo cujo fundamento não é Cristo, não vai passar pelo crivo do tribunal de Cristo. Então Cristo hoje, ele está profundamente envolvido nesse projeto. O projeto de Cristo hoje, em todo o mundo, é o de edificar a sua igreja. Só que a igreja, nós a igreja, às vezes temos dificuldade de entender isso. Nós a igreja temos dificuldade de entender isso. Se eu perguntar para você, eu vou perguntar para você, você não precisa me falar, mas eu quero que você pense um pouco. Quantas igrejas nós temos hoje em São Gabriel? Só em você demorar em responder, eu já sei que você não entendeu. Quantas igrejas nós temos em São Gabriel? A última vez que eu vi um censo da cidade, ele dizia que haviam em São Gabriel mais de 50 denominações. Mais de 50 denominações. Mas em São Gabriel não existem 50 igrejas, ou 60 igrejas, ou 70 igrejas. Existe uma única igreja. Amém. Existe uma única igreja em todo o Rio Grande do Sul. Existe uma única igreja em todo o sul do país. Existe uma única igreja em todo o Brasil. Existe uma única igreja em toda a América Latina. Existe uma única igreja em toda a América do Norte. Existe uma única igreja no mundo. E essa igreja é de Cristo. E essa igreja é de Cristo. Então nós precisamos entender que a religião nos ensinou a mutilar o corpo. A religião nos ensinou a mutilar o corpo. E por isso que nós precisamos aprender a santificar o nosso falar. Então as pessoas dizem assim: eu vou lá na igreja do pastor Fernando. A igreja não é minha. Eu vou lá na igreja do pastor Alexandre. O pastor Alexandre não é dono de igreja. Eu vou lá na igreja do pastor fulano. Eu vou lá naquela igreja, ou nessa igreja, em tal igreja. Porque elas estão acostumadas a dividir o corpo, a mutilar o corpo. Mas não existem todas essas igrejas. Existe uma única igreja. Existem muitas denominações. E todas elas precisam servir o corpo. Então nós precisamos entender que uma denominação, existe problema em existir muitas denominações? Não existe problema que existam muitas denominações. Não existe problema nisso. Existe um problema quando as denominações deixam de cumprir o seu propósito. E o propósito de uma denominação é servir a igreja, é servir o corpo. O propósito de um ministério, de uma comunidade, ou de uma igreja, como se costuma falar, é servir o corpo. Se não serve o corpo, não é igreja. Se não serve o corpo, não é igreja. Pode ser qualquer outra coisa.
Então Cristo está envolvido hoje na edificação da igreja, que é o seu corpo. Cristo hoje trabalha incansavelmente para que o corpo de Cristo, ou o seu corpo, aprenda que existe uma única igreja, e essa única igreja, ela tem que ser edificada sobre o fundamento que é Cristo. Ela não pode ser edificada sobre outro fundamento. A palavra diz: se um outro fundamento for colocado, ele é rejeitado por Deus, ele é rejeitado por Cristo. O fundamento é Cristo, porque a Santíssima Trindade também é cristocêntrica, ou seja, o centro da Trindade também é Cristo. O centro da Trindade também é Cristo. Cristo glorificado pelo Pai, Cristo que é glorificado pelo Espírito. O Espírito não fala de si mesmo, a não ser para glorificar a Cristo. O Pai que glorificou o Filho e que continua glorificando o Filho através dos atos de justiça que o seu corpo, a igreja, realiza. Então, uma igreja, para ser igreja, ela tem que ser edificada em Cristo. Cristo é a principal pedra de apoio para essa igreja. Qual é o problema hoje na igreja moderna? Porque a igreja moderna quer edificar as coisas sobre uma bandeira. Ela quer edificar sobre uma bandeira. Então alguém diz assim: você tem que vir aqui, porque a mão de Deus está aqui. Você tem que vir aqui, porque Deus está nesse lugar. Você tem que vir para essa denominação, porque essa denominação sai do coração de Deus. Você tem que vir para cá, porque aqui é o lugar que você tem que estar. Porque aqui é o lugar assim, porque aqui não sei o quê, porque aqui. Então cada um puxa para si, para que a sua bandeira ela se torne maior do que Cristo. Então quando alguém diz: então você tem que vir para cá porque a mão de Deus está aqui, então a mão de Deus não está em outro lugar. A mão de Deus não está em outro lugar. A mão de Deus só vai onde tem aquela placa, onde tem aquele símbolo, onde tem aquele nome. Então quer dizer, se você for num outro lugar, numa outra denominação, não sendo aquela que saiu do coração de Deus, então as outras todas saíram do coração do diabo. Então todas as outras saíram do inferno, só aquela saiu do coração de Deus. Só aquela teve a revelação perfeita. Só aquela realmente é a que vai salvar todo mundo. Todos serão salvos somente que estiverem naquela denominação. Então nós estamos vendo que estão ensinando uma heresia. Porque na verdade não importa Cristo, importa que esteja naquele lugar cujo fundamento principal não é Cristo. Cristo não é o fundamento principal. Mas ele disse para Pedro: eu edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Cristo está sendo edificada por ele. E Cristo vai então nos pegando. E olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. Ainda em Efésios: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Cristo. Então o que Cristo está dizendo? O que ele está falando sobre isso? Vocês também são um edifício. 1 Pedro capítulo 2, 4. 1 Pedro capítulo 2, 4. 2, 4 e 5. Olha o que diz a palavra: e chegando-vos para ele a pedra viva. Quem é a pedra viva? Jesus Cristo. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ou seja, Cristo é a pedra viva. Mas depois no verso seguinte ele diz: vós também como pedras vivas. Quem são pedras vivas? Nós somos pedras vivas. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes. Para que nós somos edificados? Para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Então Pedro agora, ele continua falando. Pedro agora fala sobre também
esse processo de edificação. Então ele diz: olha, Cristo é uma pedra viva. Cristo é a pedra que foi rejeitada. Se nós continuássemos lendo o que Pedro está falando, vocês veriam que esse Cristo que foi rejeitado, para muitos, ele é uma pedra de tropeço. Muito interessante essas palavras de Pedro. E eu vi que vocês ficaram curiosos com essa colocação de Pedro. Olha o que ele diz ali no verso 8. Vamos ler o 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Verso 7. É a preciosidade. Mas para os descrentes, para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço. Verso 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então o que Pedro está dizendo? Para nós que cremos, para nós que nos sujeitamos ao governo de Cristo, ele é uma pedra viva, no qual nele estamos sendo edificados. Amém? Você é uma pedra viva que está sendo edificada em Cristo. Para aqueles que não creem, ou para aqueles que são desobedientes à palavra, então Cristo se torna uma pedra de tropeço. Que coisa, né? Porque ele vai depois julgar cada um deles. Ele vai depois trazer a juízo toda a desobediência, tudo aquilo que esses homens praticaram contra a sua palavra. Então nós sabemos que a palavra diz que existem hoje os inimigos da cruz. Os inimigos da cruz. E o Judson diz que a igreja moderna, ela parou de ouvir falar sobre cruz. A igreja moderna, ela tirou do seu linguajar algumas coisas que estão na palavra de Deus. Ela não ouve mais falar de cruz. Ela não ouve mais falar de renúncia. Ela não ouve mais falar sobre negar-se a si mesmo. Ela só ouve falar sobre provisão, prosperidade, multiplicação, sobre decretar coisas. Ela parou de ouvir coisas que edificam. Então elas estão sendo edificadas sobre a palha, elas estão sendo edificadas sobre ele. E aí talvez você me pergunte: o que o Senhor vai fazer? Olha que dificuldade. O que Jesus vai fazer então? Se existem tantas pessoas que não estão sendo edificadas em Cristo, se existem tantas pessoas que estão sendo edificadas numa bandeira, num símbolo, numa marca, que estão sendo edificadas numa denominação, elas não estão sendo edificadas em Cristo. E embora elas estejam sendo edificadas numa bandeira, numa marca, elas possam estar pensando que estão sendo edificadas em Cristo. Embora elas pensem que estão sendo edificadas em Cristo e que estão trabalhando para o seu reino, na verdade estão trabalhando para uma denominação. Porque todo evangelismo, tudo aquilo que é feito para aqueles que são ganhos, eles se tornam clientes dessa denominação. O propósito não é ganhar filhos para o reino, mas ganhar novos clientes, ampliar uma clientela de fidelidade. Então as pessoas são treinadas a amar uma denominação, não a amar Cristo. São treinadas a amar uma marca, um símbolo, um pregador, um líder, e não são treinadas a amar Cristo. E nós mesmos, por muito tempo, amávamos mais uma denominação do que a Cristo. Nós mesmos falávamos tantas besteiras, né? E um dia Jesus fez a gente entender que na verdade, o que a gente precisa amar é a Cristo e não uma denominação. Precisamos amar a Cristo, nós precisamos ser edificados em Cristo. E às vezes você conversa com alguém e a pessoa sabe tudo sobre uma denominação, mas aí você pergunta para ela sobre Cristo, ela não sabe sobre Cristo. Você pergunta para ela qual é o propósito da sua salvação, ela não sabe. Então existem pessoas pensando que o propósito de Cristo para a sua vida é que eles gravem um CD, que eles gravem um DVD, que eles se tornem itinerantes, ganhando dinheiro, vendendo CD e DVD. Muitas pessoas estão pensando que o propósito de Cristo para a sua vida como salvo
é que eles se tornem missionários e viajem pelo mundo. Eu lembro que vi uma moça dizendo: Deus já me disse que o meu ministério é viajar pelo mundo. Isso não é ministério, isso é ser turista. Isso não é ministério, isso não é um chamado, isso é ser turista. O propósito de Deus está ligado à edificação da sua igreja. O propósito de Deus está ligado à edificação da sua igreja. Cristo nos edifica como pedras vivas. Cristo nos chama para sermos edificados. E hoje Cristo está preocupado não se as coisas estão dando certo na nossa vida. Ele está preocupado se nós estamos sendo edificados em Cristo. Cristo não está preocupado se meu carro estragou e estou andando uma semana a pé. Isso não há preocupação no céu sobre isso, porque disso não depende a minha salvação. Jesus pode vir hoje, amanhã, e se eu estiver sem carro, e se eu não estiver firme com Ele, se eu não estiver salvo, lavado pelo sangue, remido pelo sangue, eu perdi minha oportunidade. Disso não depende a minha salvação. Se tem dinheiro no meu bolso ou não tem dinheiro, se todas as coisas, se tem comida na minha geladeira, nada disso faz parte da preocupação do céu. A preocupação do céu é que eu seja edificado em Cristo. A preocupação do céu é que eu aprenda sobre Cristo. A preocupação do céu é que eu seja uma pedra viva que está sendo edificada. E que Cristo então, e a gente tem estudado isso na terça-feira, Cristo ele está construindo alguma coisa. E quando ele diz que nós somos uma pedra, ele diz que ele vai nos pegar e ele tem um lugar para nos colocar, como uma construção. A diferença do reino de Deus que edifica uma igreja e de uma denominação está exatamente nisso. As denominações pensam que o reino de Deus é como uma fábrica de tijolo. Então uma pessoa que quer construir uma casa que fica bonita, que fica linda, uma casa de tijolo à vista, uma casa, ele compra tijolo, porque tijolo é tudo do mesmo tamanho, tudo igual, tudo a mesma cor, mesmo furo, do mesmo jeito, mesmo molde, tudo é igual, é um padrão, existe um padrão. Então às vezes as pessoas pensam que o reino de Deus é uma fábrica de tijolos, que todo mundo tem que ser igual, tem que falar do mesmo jeito, tem que vestir a mesma roupa, tem que usar a mesma expressão, tem que usar o mesmo símbolo, as mesmas cores. Mas o reino de Deus, ele não trabalha, não é o modelo, o símbolo do reino de Deus não é uma fábrica de tijolos. É um edifício construído por pedras, com pedras. E pedra, se alguém um dia já fez um muro de pedras, sabe que não é moleza não, porque pedra não é igual. Mesmo que haja alguém que lavrou as pedras, elas quadradinhas, elas não são iguais. Elas precisam ser trabalhadas para ser colocadas na construção. Então o que o Espírito Santo faz? Ele nos pega uma pedra bruta, sem Cristo, sem nada, desobedientes, rebeldes, corações duros. Ele então começa a trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo começa a trabalhar em nós, e ele começa a nos lapidar, ele começa a lavrar essa pedra, para que nós estejamos aptos a ser colocados, encaixados no edifício. Nesse edifício é um lugar que é o teu lugar. O propósito está incluído nisso. O propósito de Deus, que o teu lugar é ficar ali, naquela posição. Mas o lugar no reino de Deus não tem a ver com o lugar de uma denominação. Ai, Deus me chamou para essa denominação, eu não posso sair daqui. Não, querido, você foi chamado para Cristo. Você não foi chamado para uma denominação, você foi chamado para Cristo. E aí alguém diz que se você sair dessa denominação, você saiu de Cristo, porque a pessoa ouviu a vida inteira que se ela sair da igreja, ela saiu de Cristo. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós somos salvos e fomos plantados em Cristo, nós somos lavoura de Deus. Então o propósito há um lugar para você no reino. Isso é o propósito. É algo que apenas você tem que ocupar aquele lugar. Então Cristo pega, o Espírito Santo pega você, ele vai lavrando, ele vai cortando, ele vai tirando, até que você esteja pronto para ser encaixado naquele lugar. Então ele vai te colocar naquele lugar. Ele vai trabalhar na tua vida e vai te colocar naquele lugar. Isso é um processo de edificação.
E aí ao seu lado tem uma outra pessoa, à sua direita tem uma pessoa, à sua esquerda tem outra, próximo de você tem outra, atrás, à frente, abaixo, acima, porque elas estão trabalhando, elas estão sendo edificadas, elas vão subindo de nível, como uma grande construção, como um grande edifício. Eles vão subindo de níveis, eles vão subindo de andares. É assim que Cristo faz com a sua igreja. Ele vai edificando, Ele próprio está edificando a sua igreja. Então, pastor, quem é que trabalha nisso? Quem é que constrói isso? Efésios 4 fala sobre isso. Ele levantou os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas. Ele levantou os pastores para que eles edifiquem a igreja. Então ele diz assim, ó, Deus deu esses homens à igreja para que eles edificassem a igreja. Efésios 4:11, se a Carol quiser procurar para a gente, Efésios 4:11 e 12. Ele então levantou esses homens para edificar a igreja. Então esses homens, olha, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que Cristo edifica a sua igreja? Através desses 5 ministérios. Então, você é músico, Maurício é músico. Qual é o ministério dele? É ser músico? Não, são 5 ministérios. Ele pode ser um profeta da música, ele pode ser um mestre que vai ensinar através da música, ele pode ser um evangelista que vai ganhar almas através da música, ele pode ser um pastor que vai apacentar vidas através da música, ele pode ser um apóstolo que vai abrir caminhos através da música, ele pode ser um profeta que vai lançar decretos dos céus através da música. O ministério não é música, o ministério são aqueles 5 que Paulo fala no verso 11. Mas Deus pode usá-lo em qualquer área. Deus pode usá-lo lá na barbearia, Deus pode usá-lo na música, Deus pode usá-lo na faculdade, porque o ministério não está atrelado a uma denominação em um lugar, ele está atrelado àquilo que Cristo colocou em nós, aquilo pelo qual nós fomos chamados. Amém? Então ele vai usar essas pessoas cujo Cristo é o seu fundamento, para edificar a igreja, para que as pessoas sejam edificadas em Cristo, para que as pessoas sejam colocadas nesse grande edifício e possam avançar cada vez mais, aprofundar-se cada vez mais no propósito dos céus, que é o de edificar a sua igreja. Amém? Que é o de edificar a sua igreja. Então, quanto mais eu vou negando, quanto mais eu vou abrindo mão, quanto mais eu vou me rendendo, mais Cristo vai ser edificado na minha vida. É por isso que Gálatas 4, estava em Efésios, Gálatas 4:19, o apóstolo Paulo fala então, como é que Cristo edifica a sua igreja? Ele usa os apóstolos, os profetas, os mestres, os 5 ministérios. Mas Gálatas 4:19 diz, meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto. Até quando? Até que Cristo seja formado em vós. É isso que Cristo está fazendo. Cristo sendo formado em nós, Cristo sendo formado em nossa vida. Ele vai tirando toda a mentalidade religiosa e colocando em nós uma mente de governo, uma mentalidade de governo, uma mentalidade cristocêntrica. Eu lembro que as pessoas perguntavam assim, pastor, vocês estão indo lá fazer evangelismo, quantas pessoas vocês vão ganhar para Jesus? Eu disse, nós já ganhamos várias pessoas. Não, quantas pessoas estão lá na sua igreja? Não, muito poucas. Então por que vocês estão fazendo evangelismo? Porque nós estamos evangelizando para Cristo, não é para nós. O objetivo do evangelismo não é trazer as pessoas para dentro do ministério da vida, é que as pessoas elas sejam ativadas em Cristo, que elas entendam que o lugar delas é em Cristo, não aqui, ou ali, ou lá no outro lugar. Então o erro das denominações é querer evangelizar as pessoas para elas, não para Cristo. Elas precisam ser evangelizadas para Cristo, não para uma marca, não para um símbolo, não para uma denominação. Então, queridos, nós precisamos entender
que talvez daqui a mais alguns anos nós não precisamos que as pessoas conheçam a história do Ministério à Vida. Nós não precisamos que as pessoas conheçam a história dessa construção que a gente contou em alguns minutos no vídeo, e quase, 700 pessoas já viram e comentam e tal. Nós não precisamos que as pessoas elas conheçam o símbolo do Ministério à Vida. Nós precisamos que as pessoas conheçam a Cristo. Nós precisamos que as pessoas elas busquem a Cristo, que elas se entreguem a Cristo e que elas tenham experiências com Cristo, que elas busquem intimidade com Cristo. Amém? Vamos ficar de pé.